nós mesmos e perguntar qual o sentido disso tudo, como vencer estes óbices que me aparecem. E nós vamos ver na conduta de Eurípides alguém que não foi privilegiado pela criação, mas um espírito maduro que soube aproveitar todas as oportunidades que Deus lhe colocou no caminho, e com a disciplina, o trabalho, a dedicação que cada um de nós pode desenvolver dentro de nossas limitações de trabalho, dentro de nosso âmbito de atuação, é possível que possamos, como Eurípides, alcançar a solução e a felicidade na caridade, tal qual ele alcançou. Lembrando, na caridade material e na caridade moral, tal como ensina a pergunta 886 do Livro dos Espíritos: perdoar as ofensas, ser benevolente para com todos, ser indulgente para com as imperfeições alheias. Esse é o legado de Eurípides que nós não podemos deixar passar. Então, meus irmãos, essa palestra de hoje, essa apresentação singela, muito singela mesmo, vocês vão perceber, ela é baseada nessa obra da Corina Novellino. É a biografia mais relevante de Eurípides que se tem até hoje. E, para entender a vida dele, nós vamos voltar um pouco no tempo. Essa é uma foto de Sacramento, no início do século passado, para nós podermos nos contextualizar e entender as dificuldades do meio em que Eurípides reencarnou. Para isso, vamos recordar. Em 1822, o Brasil tinha conquistado a sua independência. Em 1888, Eurípides então contava com 8 anos, é que nós conseguimos a liberdade dos escravos. E em 1889, quando Eurípides contava com 9 anos, nós tivemos a proclamação de nossa república. E é nesse contexto histórico, precário, difícil, que a nossa nação, nosso país passava por aquele momento, que o sol da verdade reencarna em Sacramento em 1º de maio de 1880. Eurípides nasceu filho do senhor Hermógenes Ernesto de Araújo, de dona Jerônima Pereira de Almeida. Na intimidade é o senhor Mojico e a dona Meca. O senhor Mojico e a dona Meca, eles casaram-se em 1874. No início do casamento, a dona Meca teve vários acessos. Passou a ter várias crises, que muitas vezes ela ficava de cama, prostrada, seguido de vários desmaios. E o senhor Mojico, vendo a esposa nessa situação, foi o seu companheiro ideal no seu tratamento, no seu cuidado que ela então pedia. A vida era muito difícil, porque o senhor Mojico trabalhava como funcionário de uma casa comercial e o que eles ganhavam assim, mal dava para o sustento, e a maior parte do salário ia para o tratamento da dona Meca. Mas o que realça nesse casal é o seguinte: eles construíram desde o início um lar que foi iluminado pela fraternidade extrema entre o casal. Um lar abençoado pela dor sem revoltas. E é nesse ambiente, é nesse lar que Eurípides resolve reencarnar. Nós vamos recordar também nesse momento que naquela época a família que Eurípides reencarnou era uma família tradicional, que seguia os costumes da época. Eles eram católicos. A senhora Jerônima, a dona Meca, ela ficou impedida de seguir a igreja por conta dos seus acessos. Ela ia aos cultos da igreja católica e tinha visões. E das visões ela desmaiava e iniciava o seu período de crises. Então o padre autorizou que ela fosse realizar essas liturgias dentro de casa mesmo, no silêncio do seu quarto. Aqui nós temos uma certidão de batismo do Eurípides Barçanufo, que foi batizado na igreja. A família, tradicionalmente católica, seguia à risca o catolicismo. Eurípides é o terceiro filho de uma família de 15 irmãos. E em sua infância, Eurípides teve uma infância normal para a época, com a ingenuidade natural de uma criança de sua idade mesmo. Ele cresceu em amor, fazia as traquinagens com os irmãos, então assim, nada a destacar. Só um detalhe: desde pequeno ele mostrava uma tendência de querer naturalmente cuidar daqueles que ele via doente, né? Então, desde aproximadamente os 4, 5 anos, quando ele via a mãezinha doente na camada, ele não saía ao lado da cama, a não ser quando o pai queria cuidar dela. E esse exemplo nós vamos ver também quando a tia dele, chamada de Babota, ela é irmã da dona Meca, foi
falecer, ela ficou doente e logo em seguida ela desencarnou, mas desde o momento em que ela ficou doente, Eurípides também ficou na casa dela, cuidando dela até o seu desenlace físico. Então era uma tendência que Eurípides já mostrava desde sua meninice, uma coisa natural. Aos 5 anos, ele entra na escola do Tatinho, a escola do professor Joaquim Vaz de Melo Júnior, e nessa escola ele aprende a ler, a escrever e a calcular. E nesse mesmo ano que ele entrou, logo após esse curso intensivo, ele foi obrigado a sair da escola. Por quê? O seu pai recebeu uma proposta de serviço irrecusável. Ele iria ser gerente de uma casa comercial e, além do salário melhor, ele iria ganhar comissões. Só que a casa comercial ficava em Cipó, 14 quilômetros distante do Sacramento, e na estação do Cipó, cuja imagem está aqui, não havia escolas. O que aconteceu nesse período? Eurípides, depois que ele começou a ler, ele adorava as leituras. Ele, todo lugar que ia, levava um livro consigo. E nessa idade, os biógrafos vão nos informar que ele tinha uma responsabilidade imensa de tentar ajudar a mãe em casa, ir até a casa comercial do seu pai para auxiliar no que ele conseguia, guardando os cavalos, os visitantes que chegavam ali, carregando malas das pessoas que embarcavam e desembarcavam. E além disso, o tempo que sobrava era dedicado à leitura e ao estudo autodidata. O seu pai também, nos tempos, nas horas vagas, ajudava o filho aplicando exercícios de aritmética e de língua portuguesa. Foi nesse período que Eurípides, trabalhando, conseguiu seus primeiros dinheirinhos, vamos falar assim. Naquela época era muito comum os meninos usarem uma camisola com tecido grosso até seus 7, 8 anos. E só depois eles usavam calça. E com esse primeiro dinheiro que ele ganhou, ele comprou as suas calças e foi juntando esse dinheiro ao longo de vários meses. Ele chega para a mãe, num cofre improvisado numa meia do pai, e diz assim: mãe, toma o meu dinheiro para quando faltar pão em casa. Foi o primeiro gesto altruísta que esse missionário do amor veio dar para nós. Aí uma foto mais atualizada da estação do Cipó. E o que aconteceu na estação do Cipó? 3 anos depois que a família estava morando lá, eles descobrem que a estação do Cipó, na verdade, era um foco de doenças. Então, Eurípides contrai maleica e o senhor Mojico contrai beriberi. E o Mojico, né, ele medita bem, reflete e acha melhor voltar para Sacramento, apesar de lá ter um salário melhor, uma condição financeira melhor, mas é preferível colocar a família a salvo desses problemas. E eles voltam a Sacramento, com o senhor Mojico muito doente. E nesse momento, para fazer face às despesas do lar, os irmãos de Eurípides, desde que Eurípides começam a trabalhar, e Eurípides também. E a mãe de Eurípides, apesar de também ser doente com seus acessos e suas crises, passa a lavar roupa para fora, fazer doces caseiros que as crianças iam levar para vender. Então, assim, era um contexto, era um cenário de muita dificuldade, mas com muita sobriedade, muita resignação e muita vontade de vencer. O que acontece quando eles chegam em Sacramento? O senhor Mojico convida um médico para vir até a Sacramento e ficava em sua casa, era o Dr. Onofre Ribeiro. Eurípides contava com 9 anos de idade. E o médico trouxe com ele uma mala cheia de livros de medicina. E Eurípides, descobrindo a mala, passa a estudar aqueles livros, mas a estudar mesmo, relacionar conceitos, fazer a leitura sistemática dessas obras, e o médico flagra ele estudando. E aí ele fala para o senhor Mojico: ô Mojico, eu acho que essas leituras são muito avançadas para a idade de Eurípides. E a dona Meca vai então tirar satisfação com o filho, pede para ele: filho, seu pai pede para que você pare com essas leituras, com esses estudos, com 9 anos de idade. E aí Eurípides fala para a mãe: mãe, eu não descanso até descobrir qual doença a senhora tem e o que é preciso para a senhora curar. Aí ele desmanchou a mãe dele, e saiu, deixou ele estudando, né? Mas assim, quando a gente vai estudar essa parte da vida de Eurípides, o que a gente pode aqui já analisar? Era um problema muito sério, o problema da doença. E ao invés de ficar na prostração do queixume, Eurípides foi atrás da solução. Mesmo que não sabia onde encontrar, ele estava buscando. Eis aí a tendência de um espírito já evoluído.
ao invés de ficar reparando o problema, buscar a solução. E Eurípides, voltando para Sacramento, reinicia suas atividades na igreja. Ele era muito querido na igreja porque era muito responsável, muito devotado mesmo. Ele era coroinha. E nas missas sentava ao lado do padre. Mais velho, ele fez parte também da Irmandade de São Vicente de Paulo, que nós veremos daqui a pouco. Mas era essa devoção muito grande. E Eurípides depois relata que uma das suas esperanças quando criança é que, às vezes, através dessa devoção, ele alcançaria a graça de curar sua mãe. E de 8 para 9 anos de idade, na cidade chega o Colégio Miranda. Um colégio conceituadíssimo. A gente olha assim e fala, meu Deus, naquela época era tudo muito diferente. Mas era um colégio, de fato, muito conceituado. O professor João Berto de Miranda, esse senhor aqui, ele era o diretor e o principal professor da escola. Ele havia estudado no melhor colégio de Minas Gerais, o Caraça. E ele é convidado por uma autoridade municipal a mudar para Sacramento e instalar um colégio lá. Quando ele chega, ele atrai com ele uma elite de intelectuais. Era o promotor de justiça da época, advogados, padres, todos eram professores do colégio. Esse aqui é o senhor João Gomes Vieira, ele era o promotor de justiça da época. E ele era professor do Colégio Miranda, foi professor de Eurípides e depois também atuou ao lado de Eurípides como professor no Liceu Sacramentano. E o professor Inácio Martins de Mello também foi professor de Eurípides e atuou com ele no Liceu Sacramentano como colega de profissão. O senhor Inácio, quando Eurípides se torna espírita e ele vai morar sozinho, o senhor Inácio estava muito doente e não tinha ninguém que cuidasse dele, não tinha família. E Eurípides acolheu ele na sua própria casa para dele cuidar, dele e uma outra senhora também na época. Olha aqui a sala de Eurípides. A mesma foto, né, a gente ampliou aqui essa parte da foto, o professor Miranda e Eurípides, aqui com seus aproximadamente 9 anos de idade. A escola do professor Miranda, para a época, tinha um método chamado método misto. O que era isso? O aluno aplicado, ele não era limitado ao currículo da sua sala. Se ele mostrasse interesse, o professor ajudava ele a avançar nos estudos. Com isso, a classe se dividia basicamente em 2 turmas. Os avançados e os menos avançados. Os avançados tinham o privilégio de angariar mais conhecimentos, mas tinham a responsabilidade de auxiliar os menos adiantados a estudar, a compreender a matéria. E Eurípides fez parte da turma dos mais avançados. Ele assumiu já nessa época a responsabilidade pela educação de seus irmãos. E o seu aproveitamento foi tão intenso, que ele entrou aos 9 anos de idade. Quando ele fez 11 anos de idade, encerra o ano letivo e o diretor chama o Sr. Mogico. Sr. Mogico, não temos nada mais para ensinar ao seu filho. Ele já pode ir para o curso superior. Eurípides entra na escola do professor Miranda e lá era ensinado português, matemática, geografia, história, música e religião. Eurípides sai dominando essas matérias e mais, o latim, o francês fluente e as ciências naturais, que eram matérias ensinadas só no curso superior na época. Então, o que acontece na vida de Eurípides? O pai viaja com Eurípides para o Rio de Janeiro. Eurípides então contava aproximadamente 11 anos de idade, para que ele fosse estudar na Escola de Medicina do Rio de Janeiro. E eles vão com o propósito de instalar Eurípides lá, ver onde ele vai morar e onde ele vai trabalhar. Eles voltam para Sacramento, ficam acho que em torno de 2 semanas lá no Rio de Janeiro, voltam para Sacramento, e em Sacramento é uma festa na família, né? Que vitória o irmão conseguiu, o filho conseguiu para toda a família. E a mãe começa a ajudar Eurípides a arrumar as malas. E na véspera de sua partida, ela desmaia, tem uma crise e vai para a cama. Fica vários dias acamadas. Eurípides, na hora, ele já entende. O desmaio, a crise dela, era a ausência antecipada, a saudade antecipada dele se desvincular do lar. Quando a dona Meca acorda da sua crise, a mala de Eurípides já está desfeita e Eurípides nunca mais tocou no assunto. Ou seja, para não prejudicar a saúde da mãe, ele desiste de ir ao Rio de Janeiro. Apesar de ser seu sonho se tornar médico,
para achar a cura para a doença da mãe. Mas enfim, frustrada a ida ao rio, sobra-lhe muito tempo. E o espírito aplicado que nem Eurípides, o que ele faz? Ele tem um horário para ajudar a mãe em casa, o horário para ajudar a educação dos irmãos, o horário para ajudar o pai na casa comercial, e o restante ele volta ao sistema de autodidatismo, lendo com organização, com foco, com continuidade, e nesse momento de sua vida que ele vai ganhando uma cultura que futuramente vai destacá-lo nos meios intelectuais de Sacramento do Brasil. Aproximadamente aos 12 anos de idade, junto a outros colegas, ele cria o Grêmio Dramático Sacramentano. Esse aqui é o Teatro de Sacramento, em 1915. Eles montavam peças e organizavam apresentações sempre com teor dramático, com teor moralizante. Eurípides, em algumas foi protagonista, mas em todas teve participação efetiva. E na época o teatro era tão bom que as pessoas depois falavam assim: não, o teatro aqui em Sacramento só na época de Eurípides mesmo, né? Tamanha dedicação que eles tinham. As artes cênicas do método de imitação, quer dizer, a gente olha o personagem naquele cenário dramático, com suas fraquezas, com suas perseveranças, com suas derrotas e vitórias, a gente se coloca no lugar e então alcança um conhecimento talvez até então latente em nós. Essa metodologia era tão forte e Eurípides sabia aplicá-la tão bem que ele levou o teatro, as artes cênicas, tanto para o Liceu Sacramentano, que foi o primeiro colégio que ele fundou antes de ser espírita, quanto para o colégio Allan Kardec, já sendo espírita. Aos 14 anos, junto a outro grupo de colegas, ele funda o jornal Gazeta do Sacramento, aonde ele vai derramar aquele conjunto enciclopédico de conhecimentos que ele ia adquirindo com o seu autodidatismo. Esse Gazeta do Sacramento, inclusive, foi muito elogiado por os jornais maiores da época, como o Jornal de Uberaba. E ele circulou em Sacramento até 1918, que é o ano de desencarne de Eurípides. Em 1894, mais ou menos na mesma época que o jornal foi fundado, acontece um fato. Acontece um fato de prosperidade para a família. O senhor Mojico consegue comprar a casa comercial em que ele trabalhava, com o financiamento de um parente, e a família se instala nessa casa comercial. Essa era a residência da família até para todo sempre, assim, ficaram lá e nunca mais mudaram. E futuramente, acho que depois de 5, 6 anos, o senhor Mojico consegue abrir uma outra casa comercial, agora em Conquista, um município próximo a Sacramento. O tempo passa, essa daí é a senhora Ana Borges. Ela era diretora, na época de Eurípides, de um internato de meninas. E ela promovia em seu internato, 2 vezes na semana, alguns saraus. E Eurípides adorava participar desses saraus. E nesses saraus, ele conhece um jovem que veio de fora para ficar alguns dias em Sacramento, estudante de medicina, e ele conhece a homeopatia e se interessa muito pela homeopatia. Ele pede para o jovem amigo emprestar os livros para ele, o jovem cede e ele passa a estudar a ciência da homeopatia. Com recursos próprios, aos 17 anos, ele cria a primeira farmácia homeopática de Sacramento, com a programação de atendimento. Toda manhã, ele saía atendendo os bairros pobres, aos enfermos dos bairros pobres. Depois, ele fazia o atendimento das famílias mais abastadas. Contudo, em nenhuma e nem outra situação cobrava absolutamente nada. Tudo era custeado pelo salário dele, que ele ganhava na loja comercial do seu pai. Agora a gente passa a imaginar, olha o dinamismo da vida desse jovem já aos 18 anos, né? Estudo próprio, família, trabalho, teatro, jornal, a farmácia homeopática e por aí vai, conquistando a vida aos poucos. Em 31 de janeiro de 1902, junto a outros colegas, aquele promotor que nós vimos, o professor que ele acolheu em casa depois, eles fundam o Liceu Sacramentano. Esse prédio aqui, ele foi a terceira sede do Liceu Sacramentano, na verdade. Eu não tenho imagem da primeira para trazer para vocês, mas o dia que a gente conseguir, a gente mostra. Ele contava então com 21 anos de idade. E já nessa época, ele mostrava a sua capacidade
de aplicar a pedagogia do amor, de aplicar uma pedagogia diferenciada, uma pedagogia que olhava para o aluno com outros olhos, que os modelos tradicionais da época estavam muito longe de alcançar. A Corina Novellini, em sua obra, fala: sem saber, sem se dar conta, Eurípides era uma contextualização das antigas escolas, das antigas academias da Grécia. Porque ela fala, se pega lá em Platão, a gente vai encontrar vários pontos em comum. Por exemplo, a preocupação com a saúde mental e a saúde do corpo, no exercício físico e na higiene. Com Kant, Eurípides vai buscar o aperfeiçoamento do aluno no máximo que ele consiga atingir. Com Spencer, Eurípides vai trazer aquela noção de que o aluno é educado para uma vida plena, para uma vida integral. Ou seja, a preocupação não é apenas angariar valores intelectuais, mas sobretudo valores morais. E é um pouco de cada, porque na verdade, se formos observar, a metodologia pedagógica de Eurípides era totalmente autêntica. Era tão autêntica, tão inovadora e até hoje, assim, difícil de ser alcançada, que mesmo aqui, a gente pega aqui na escola, um modelo montessoriano, Montessori. Se a gente olha o modelo de Montessori e fala, meu Deus, que maravilha que Montessori descobriu, mas aí nós somos obrigados a olhar para trás e falar, Eurípides chegou primeiro. Eurípides implantou um sistema igual primeiro. Então, nós vamos encontrar essas qualidades. Era tão profundo aquela vida reta, aquela vida virtuosa de Eurípides, que nessa época do Liceu Sacramentano, os alunos, apoiados no seu exemplo, criaram a Sociedade dos Amiguinhos dos Pobres, em que eles realizavam uma vez por semana leilões com prendas doadas, e o dinheiro arrecadado era para a comunidade com as necessidades mais emergentes. Agasalho, alimentação, às vezes o enterro de algum indigente. Então, assim, era uma conduta que a todos abraçava, que a todos influía. 1903. O que acontece? Ainda tem o prédio o colega da Kardec tem. Como a gente assim, é muito sendo pré-espiritismo, a gente acaba não dando, né, aquela importância e tal. Em 1903 acontece um fato importante que vai mudar a trajetória de Eurípides. Ele pega emprestado, aliás, de um padre amigo dele, a Bíblia, escrita em latim. Né? Naquela época, era proibido ler a Bíblia. Só os padres, só os representantes da Igreja Católica que tinham a Bíblia. E as pessoas, os fiéis, não a tinham. Então ele empresta para Eurípides, meio que escondido, e diz assim, ó, não deixa mais ninguém ler esse livro. E Eurípides, então, não lê. Ele devora a Bíblia. Devora, estuda. Novamente, seus métodos de autodidatismo são aplicados. E ele para o Sermão da Montanha. Ele para o Sermão da Montanha. Ele olha aquelas expressões do Sermão da Montanha e fala assim, eu não entendi o Sermão da Montanha. Ele reconhece realmente as expressões que Jesus usa ali no Sermão da Montanha são maravilhosas, mas eu não entendo a lógica, porque ele pensava assim, como que o Cristo pode ter prometido que quem sofre vai ser feliz? Se eu tenho visto tanta pessoa sofrendo, tanta pessoa sendo injustiçada, tanta pessoa doente descer ao túmulo sem encontrar essa felicidade, qual que é a lógica disso tudo? Então, ele busca com os padres amigos a resposta. E os padres falam para ele, filho, tem mistérios que a gente não pode penetrar. E ele não se contenta com a resposta. Concomitantemente, próximo ali 14 quilômetros, na fazenda Santa Maria, já havia um núcleo espírita. Esse aqui é o Centro Espírita de Santa Maria, que fora fundado e era coordenado pelo seu tio, o senhor Mariano da Cunha. O senhor Mariano da Cunha era um médium extraordinário. E ele, periodicamente, ia até Sacramento para poder trabalhar. E nessas oportunidades ele ficava na casa de sua irmã. Quando ele ficava lá, Eurípides fazia questão que a mãe dele arrumasse a cama do tio no quarto dele. Porque ele sabia que o tio era espírita. Então, ele passava a noite tentando persuadir o tio a deixar de ser espírita. Ele falava assim, tio, isso é coisa do demônio, isso é coisa de maluco, você está doido.
Só que o senhor Mariano da Cunha, apesar da extraordinária faculdade mediúnica, ele não tinha argumentação, não tinha inteligência rutilante que Eurípides tinha. Então, quando eles entravam no embate, Eurípides vencia toda vez. Aí teve um dia que ele foi armado até os dentes. O senhor Mariano da Cunha foi dormir lá e foi armado até os dentes. Eurípides chega nele, né? Você deve deixar, essa coisa de doido, essa coisa do diabo. Aí ele tira do casaco e fala: toma, lê. Eu não sei te explicar nada, mas se você ler esse livro, ele vai falar tudo o que eu quero por mim. Era o livro Depois da Morte, de Leon Denis. E aí Eurípides, na hora que recebe o livro, ele lê uma página, lê duas, lê três, e passa a noite inteira, passa o dia seguinte inteiro lendo. Quando o tio acorda, ele abraça o tio e fala assim: tio, que maravilha, que maravilha. Eu estou começando a entender muitas coisas que até então me perturbavam o intelecto. Pois bem, a partir desse momento ele já começa a afastar um pouco da igreja. Começa a deixar para isso só naqueles cultos essenciais que ele não tinha como sair fora. Só que ele tinha responsabilidades. Ele era presidente e secretário da Irmandade São Vicente de Paulo. E o tempo passa, ele vai recebendo alguns exemplares do Reformador, mas uma coisa ele não acreditava ainda, no fenômeno mediúnico. Até que um dia ele é convidado para ir a Santa Maria. Falaram para ele: ó, o Aristides dá cada comunicação lá, você tem que ver. É cada explicação evangélica que a gente não acredita. E eu pensava assim: meu, o Aristides, ele mal sabe falar. Ele não constrói nem as frases com o português correto. Como é que ele vai estar ensinando o evangelho? Com lógica, com filosofia? Mas ele vai conferir. Quando ele chega no centro em Santa Maria, havia 2 fileiras de cadeiras e 2 lugares, porque ele foi com o amigo dele, o José Martins Borges, 2 lugares bem atrás do Aristides. E aí começa o culto, começa a reunião, e na oração o Eurípides já percebe uma coisa diferente. Ele consegue uma concentração que ele, às vezes, apesar de na igreja ele ter uma congregação com Deus muito forte, mas era ainda mais forte ali naquele ambiente, era mais sublime. E nessa congregação, nesse estado de prece, de concentração, ele emite um pensamento: Senhor, João Evangelista, São João Evangelista, me explica o sermão da montanha. Quando ele acaba de pensar, o Aristides levanta e faz, segundo Eurípides, a melhor explicação do sermão da montanha que Jesus escutou na vida dele, explicando para ele claramente o porquê se vive, o porquê se morre, o porquê devemos sofrer, qual a razão disso tudo, qual a razão dos nossos desafios, o passado de delitos, o futuro de glória para aqueles que querem enfrentar a vida com destemor. E quando encerra, o Aristides fala: paz a todos, João, o evangelista. Ali naquele momento encerram-se todas as dúvidas de Eurípides. Ele passa a acreditar no fenômeno mediúnico. E a ausência dele da igreja chama atenção, e o pessoal vai atrás dele com um pouco de velocidade, com mais firmeza, porque não queria perdê-lo. E ele fica assim, não vai mais à igreja, mas fica doido para voltar para Santa Maria. Vários dias se passam, ele volta lá. Nessa segunda ida ao centro de Santa Maria, ele é convidado a sentar junto com os médicos. O Dr. Bezerra incorpora um dos médicos e fala: você tem um poder de cura muito forte, vem conosco. E ele senta lá. Quando ele senta, uma comunicação é direta para ele. Era São Vicente de Paulo. E fala para ele assim: Eurípides, eu sou o seu anjo da guarda desde o seu nascimento. Você vai abandonar definitivamente a ordem e a irmandade que você preside e é o secretário, e que está no meu nome. E nós vamos juntos atravessar a rua da amargura. A cidade voltar-se-á contra você. Sua família voltar-se-á contra você. Mas você seguirá conosco firme. E olha só, não minta. Sempre trabalhe com a verdade, porque suas responsabilidades aumentaram ilimitadamente a partir de agora. O que acontece? Chega em Sacramento, ele se desliga definitivamente da igreja e declara a todos que ele, a partir daquele momento, era espírita. E aí começa uma série de problemas, uma perseguição acirrada, que na verdade, dentro daquilo que a gente escuta em Sacramento e daquilo que está registrado no livro da Corina,
Eu posso garantir que o que está na colina foi bem amenizado pela autora, graças a Deus, essa intuição para a gente ser pacífico. Mas Eurípides saía à rua e havia grupos que o perseguiam. Olha o professor louco! Então eu corria atrás. E tinha uma série de problemas assim. O Liceu Sacramentano, tão logo ele se declarou espírita, os professores debandaram. Os proprietários pediram a mobília e o prédio. E ele teve que mudar para o prédio onde era a escola da senhora Ana Borges. E nessa época a senhora Ana Borges já havia falecido. E ele fica numa época muito constrangido. Porque a família realmente passou a se afastar dele, a sociedade se afastou dele. E nesse momento de sua vida, acontece duas situações interessantes. A primeira, as suas faculdades mediúnicas começam a despertar, começam a se aflorar. E a segunda, com o afloramento dessas faculdades mediúnicas, a sua farmácia homeopática produzia um sistema de cura que até então ele não alcançava. E isso chamou muita atenção da cidade, dos doentes principalmente, que corriam atrás dele, atrás da cura, né? E nesse momento, qual que é a solução de Eurípides para esse isolamento, para tanto ataque? Oração e silêncio. Oração e silêncio. Nos momentos livres, ele ia aos campos em volta da cidade e lá ele fazia suas leituras. Muitas vezes ele era, nessa época tão conturbada de sua vida, que uma noite orando, ele se sente extasiado, sublimado, e como se mãos amigas o levasse a planos mais etéreos, a planos mais sutis. Ele sobe, e um medo o ataca. Ele quer voltar ao corpo, mas ele não controla, não consegue. Ele sobe. Quando ele percebe, ele está num lugar, um campo verdejante, e ele caminha no campo e vê um homem logo à frente sentado numa pedra. Quando ele chega, vê quem é o Cristo, ele está. Ele prostra de joelho e começa a chorar. Porque ele pensava consigo, eu não tenho méritos para estar aqui. Quem sou eu para estar na presença de Jesus? E ele chora copiosamente e não tem nem coragem de erguer a cabeça para olhar Jesus. Quando ele cria essa coragem, ele vê que Jesus está chorando. E ele pergunta para o Cristo assim, mestre, por que choras? E Jesus nada fala. E para se certificar de que ele era ouvido, ele pergunta, mestre, o Senhor chora por aqueles que não conhecem? Jesus olha nos olhos de Eurípides e fala, não, meu filho, eu choro por aqueles que conhecem o meu Evangelho, mas não o praticam. Nessa hora, Eurípides volta ao corpo e diz a mensagem através de Francisco Cândido Xavier, nunca mais descansou. Nunca mais descansou. Ali inicia sua missão, seu apostolado. Eurípides, sendo procurado pelos doentes, com maior ênfase do que antes, percebe e considerando os ataques que a cidade lhe profere, ele conversa com o pai e lhe expõe um plano de sair de casa para preservar a família. O pai, muito amigo, o apoia e compara em tudo. E com isso, Eurípides sai da casa da família e vai morar numa casa que hoje é onde está o prédio do Colégio Allan Kardec, mas era uma casa. Depois, com as devidas reformas, se tornou o Colégio Allan Kardec. Quando ele se muda, ele traz consigo a escola. A escola passa a ser na casa dele, o Liceu Sacramentano. E naquele momento, a sua mãezinha o procura depois de alguns meses e fala assim, Eurípides, o seu pai pediu para eu vir até aqui te fazer um pedido muito profundo. Ele quer que você pare de ser espírita, para de ler essas coisas, para de estudar isso, de novo, né? Coitada da mãe que ficava com a bronca. E aí, Eurípides fala assim, mas mãe, o papai sabe o que é o espiritismo? Ela fala, não sabe, então vem cá que eu vou explicar para a senhora. Uma hora depois ela volta para casa, Mogil, eu sou espírita. Acabou. Você não explicou, mas assim, passado alguns dias, toda a família não sei se toda a família, mas a família aceita e muitos membros vão se converter ao espiritismo. Na casa dele, ele funda o Grupo Espírita Esperança e Caridade no dia 27 de janeiro de 1905. Aqui, ó,
nós temos a ata de abertura do Centro Espírita. Olha aqui a assinatura dele, que linda que era, ó. Aqui, ó, Eunice de Lã, irmã dele, quer dizer, já era espírita, já tinha se tornado espírita. Euridice também, espírita. Walter Cides William, o irmão dele também. Então, assim, ali já constava muita gente da família participando desse grupo espírita. Eurípides inicia as atividades espíritas com uma característica muito peculiar, sempre voltado ao amparo ao próximo. Em sua casa, que era agora escola e centro espírita, ele acolhe os obsediados de toda a ordem, os doentes mentais, os enfermos da cidade. E nós vamos entender, por exemplo, vendo obras da Corina como A Grande Espera, que as reencarnações de Eurípides, ele vinha com um método mais iniciático, né? Então, por exemplo, aquele que se apresentava no grupo lá dele, naquele momento, falava assim, olha, eu tenho a mediunidade da cura. Não podiam sentar na mesa ainda de imediato. Tinham que ficar vários meses trabalhando junto aos enfermos com assistência social para criar aquela maturidade virtuosa da piedade para depois passar a trabalhar na mediunidade. Então tinha essa tendência, esse método que era dele, era bem peculiar dele. E olha só, com o centro espírita, a mediunidade dele aflora extraordinariamente. Eurípides foi portador de todas as espécies mediúnicas elencadas por Allan Kardec no Livro dos Médiuns, numa potência que a gente até hoje custa entender. Porque lá no centro espírita, assim que ele começa a desenvolver as suas faculdades mediúnicas, olha o nível dos espíritos que vinham comunicar com ele. Eram os mesmos que codificaram o Livro dos Espíritos e que assinaram o prolegômenos do Livro dos Espíritos. João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, Jesus, tem muitas mensagens que foram assinadas por Jesus, Sócrates, Platão, Fénelon, Franklin, Swedenborg, e entre outros, Lutero, Paulo de Tarso, o apóstolo Pedro, o apóstolo Levi, Lucas, nós vamos encontrar Maria Santíssima também, manifestando-se ali no meio dele. Então era uma faculdade mediúnica extraordinária. E a gente vai tendo a certeza, meus irmãos, agora que a gente pode analisar a história do Espiritismo, que depois do desencarne de Allan Kardec na França, a mudança do Espiritismo para o Brasil, para que aqui na nossa pátria pudéssemos cumprir a programação de Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, se deu graças a vários missionários, mas três realçam-se nessa implantação do Espiritismo no Brasil, sem sombra de dúvidas. O primeiro é o Dr. Bezerra de Menezes, o Chico Xavier, nosso querido Chico, e Eurípides Barçanufo. Os três são os pilares do Espiritismo no Brasil. Divaldo fala, se não fosse Paulo de Tarso, nós não éramos cristãos. E a gente pode parafrasear, se não fosse Eurípides, o Espiritismo dificilmente chegaria com essa potência que ele chegou, inclusive aqui na nossa cidade de Franca. Eurípides, em 1905, inicia o seu mandato de vereador. Eu não vou me estender a respeito, mas só para trazer, porque a conduta de Eurípides como vereador, em todos os aspectos, é um modelo parlamentar que hoje deveria ser seguido em todos os âmbitos do poder público. Só no aspecto progressista, vou trazer aqui só o que ele trouxe de progresso para Sacramento em 2 mandatos, ou seja, 6 anos de vereança. Ele foi responsável pelo projeto e foi o autor dos estudos geológicos do solo, das correntes de ar para construir o cemitério adequado para o município de Sacramento. Os bondes elétricos também foi obra dele. A usina elétrica, a empresa elétrica foi obra dele. A estação de ferro na cidade também foi obra dele. Essa questão aqui da empresa elétrica, Eurípides, apresentaram na sessão da Câmara um projeto. Vamos trazer iluminação pública para a cidade. E aí submeteram o projeto à Comissão de Finanças. E a comissão estava desfalcada. Ela teria que ter 3 membros, um membro faltou e chamaram Eurípides. Supre aí. E ele foi. No dia seguinte ele apresenta outro projeto, de uma empresa elétrica. Num dia ele apresentou um projeto de lei de uma empresa elétrica, que ia possibilitar também, no projeto dele, a criação da iluminação pública e dos bondes elétricos. Ele era tão produtivo que ele apresentou o projeto de lei do sistema de financiamento público que iria
conseguia sustentar o projeto dele. Em um dia de serviço. A gente viu isso de perto e é uma situação assim que você fica maravilhado. Isso entre outras posturas na Câmara também, que nós saímos aqui. Bom, o Liceu Sacramentano, o prédio então é retomado, né? Os professores saem, Eurípides tenta suprir a falta, mas os alunos também debandam por ele ter se tornado espírita, e ele é obrigado a mudar para um prédio onde era a escola da senhora Ana Borges. Depois ele muda para a casa dele, onde hoje é o Colégio Allan Kardec. Chegou um momento em que ele estava tão sozinho, ele estava tão sem aluno, tão incompreendido, que ele não aguentou, ele chorou. Ele realmente sentou e ali as lágrimas de dor vieram. Ele estava no seu gabinete, né, numa sala de aula lá, em silêncio, e uma vontade de escrever me veio. Ele pegou o lápis, na hora que ele identificou quem era o espírito que se aproximava, ele soltou o lápis. E ele falou: eu não vou receber mensagem, eu não tenho condição de receber mensagem de quem se aproxima. Mas o poder fluídico era tão maior que ele, sem perceber, pegou o lápis e só foi se dar conta quando acabou a mensagem. Olha o que estava escrito no papel: não feche as portas da escola. Apague da tabuleta a denominação Liceu Sacramentano, que é resquício do orgulho humano. Em substituição, coloque o nome Colégio Allan Kardec. Ensine o Evangelho de meu filho às quartas-feiras e institua um curso de astronomia. Acobertarei o Colégio Allan Kardec sob o manto do meu amor, Maria, serva de Deus. E aí ele passa a seguir estritamente. Ele mudou a tabuleta, Colégio Allan Kardec. Isso aí está documentado. Ele mudou. Por exemplo, quarta-feira, sexta-feira, 200 alunos matriculados. De uma hora para outra. Ele ficou tão assustado que ele teve que mudar a programação, teve que chamar mais colaboradores, teve que dar um jeito para poder se adequar à demanda que lhe surgia. E aí, nós temos hoje o prédio do Colégio Allan Kardec. O Colégio Allan Kardec, meus irmãos, era colégio, era grupo espírita e era um prédio onde se recebiam os obsidiados. Os estudantes, as crianças, é que cuidavam dos enfermos e dos obsidiados. A cozinha que Eurípides tinha foi usada para poder resguardar os obsidiados mais violentos. E na porta sempre ficavam 2 alunos de vigília. Eurípides, a partir de então, toda atividade assistencial que ele ia, visita aos pobres, visita aos doentes, sempre era acompanhado por seus alunos. Ele se dividiu em grupos e Eurípides fazia questão que os meninos o acompanhassem. E isso hoje a gente pensa assim: nossa, mas aluno cuidar de pessoa doente, mas o Dr. Tomás Oberlin falava que para eles era natural, era uma coisa que eles entravam, era tanto amor daquele sistema, que entravam e cuidavam de forma muito natural. Eurípides, o Colégio Allan Kardec, ele era um ensino elementar, médio e o ensino superior. Aí Eurípides estabeleceu o ensino superior. E era um ensino diferente, era um método diferente. Por quê? Nós estamos falando aqui, gente, de uma época em que prevalecia o método draconiano. A gente sabe disso, os nossos pais nos contavam, nossos avós. Quer dizer, o aluno ia mal, ele apanhava. O aluno ia mal, ele era castigado, ele era torturado. E Eurípides já tinha uma outra visão. O aluno vai mal, a responsabilidade é minha. Então, ele ensinava de uma forma diferente. Também fora daquele método chamado método de ladeira, em que o aluno decora a lição e proclama o professor aquela lição decorada. Era um método totalmente experimental. Tudo que eles podiam fazer experimentando, eles faziam. Aula de astronomia era de noite, ao ar livre. Né? Botânica era lá colocando as mãos nas plantas. Dissecação de animais era real. Né? Eurípides comprava o melhor material que tinha na época, importava livros da Europa, importava bonecos do corpo humano com sistemas nervosos, com musculatura, tudo destacado para os alunos estudar anatomia. E era um estudo científico aliado à moral. Né? Os alunos falam assim que, por exemplo, todo o ensino científico, Eurípides sempre trazia a lição moral para realçar a existência de Deus em tudo que havia. Então, por exemplo, eles saíam no jardim numa aula de botânica e iam estudar uma rosa. Estudavam a formação da rosa, a sua formatação. E Eurípides ali enaltecia suas qualidades e falava assim: olha, gente, cuidado, cuidado. Na vida, muitas pessoas são como
pessoas rosas, belas, cheirosas, acetinadas, mas ai de quem quiser possuí-las, vai ser ferido com seus espíritos. Então tudo tinha um aspecto moral a ensinar para os seus alunos. E os eventos que o colégio promovia, notadamente os exames finais, eram verdadeiros eventos mesmo. Ele chamava até as autoridades estaduais para assistir, e ali eles ficavam maravilhados com o conhecimento, com o nível de instrução que os alunos recebiam. Eurípides também adotou o método misto do colégio Miranda, ou seja, o aluno não tinha limites. Se ele quisesse aprender mais, ele tinha mais conhecimento, ele tinha a oportunidade de crescer sempre. As aulas do Evangelho segundo o Espiritismo eram aulas excepcionais, né? Era tudo metodizado, era o início da evangelização, né? E o que mais que a gente pode realçar para ter a cabeça? Era um sistema assim que hoje a gente vê, por exemplo, o Pestalozzi em Franca, do Dr. Tomás Novelino, tem origem nesse método de estudo amoroso. Esse aqui é uma foto dos alunos, né, do Colégio Allan Kardec. Aqui está o mestre, né, e aqui os alunos. Essa aqui é uma foto de, salvo engano, 1913. É a última foto que Eurípides, que tem esse conhecimento que Eurípides tirou encarnado. Está aqui o mestre com seus alunos. Bom, concomitantemente a isso tudo, assim que ele estabeleceu o centro espírita em sua casa, assim que ele estabeleceu a escola, pouco tempo depois, o Dr. Bezerra de Menezes, que é um orientador no atendimento fraterno, orienta Eurípides a sair do colégio, a falar: você vai morar agora de novo na casa de seus pais, porque lá, juntos, nós vamos criar uma farmácia alopática. E Eurípides segue a orientação, então ele sai do colégio e volta à casa de seu pai. O seu pai, esse grande companheiro que foi de sua missão, ele ajudou Eurípides construindo um puxadinho do lado da casa que dava acesso à casa comercial. Assim Eurípides podia trabalhar, podia fazer os atendimentos sem atrapalhar a família com toda a privacidade que necessitava. Nesse momento, meus irmãos, até aqui Eurípides não largou mão da farmácia homeopática. Ele continuava com o atendimento da homeopatia. Mas a farmácia que ele fundou com Bezerra de Menezes era baseada na total disciplina do trabalho. Total disciplina para com o trabalho. Porque além de farmacêutico, ele passa a ser também cirurgião. As pessoas chegavam e ele cuidava, fazia cirurgião ofensivo, cortava, fazia costurar, sutura, né? Fazia tudo. A amputação naquela época era a coisa mais difícil que tinha. O médico, às vezes, um problema tinha que amputar e ele dizia amputava. Por que ele podia fazer isso? Por uma razão muito simples. A lei não proibia que o exercício profissional fosse condicionado à carreira acadêmica. Então, se a pessoa não precisava ter diploma para ser advogado, ela não precisava ter diploma para ser médico, para ser dentista, ela podia exercer. E aí, Eurípides passa a auxiliar ainda mais todos aqueles que vão à sua procura, porque a sua fama, nesse momento, quando ele vira espírita, funda o centro espírita e forma a farmácia, já ultrapassa o município de Sacramento. Ele começa a receber pedidos do Brasil todo e até de fora do Brasil. A Corica Novelino puxa um estudo, né, algumas informações, e montou esse quadro horário aqui de Eurípides, onde as atividades começavam às 4 da manhã e iam encerrar-se às 9 da noite. E diz ela: nós conseguimos montar esse quadro horário sem contar o tempo que ele tinha para o banho, para a alimentação diária, que também era quase nada, né? Muitas vezes Eurípides passava o dia sem se alimentar. Às vezes, no atendimento rápido ali aquelas pessoas, aos receituários que vinham de fora, a tia Amália, que era sua secretária, falava assim: Eurípides, você não foi comer ainda? Vá lá comer. E Eurípides corria na cozinha, pegava um ovo, quebrava o ovo na boca, engolia e voltava ao serviço. Às vezes era a única refeição que ele fazia, para cumprir com a proposta do Cristo. Aqui, gente, o que chama atenção é isso daqui, receituário de fora, das 4 às 7. Ele tinha 3 horas diárias para atender o receituário de fora. Esses receituários, ao final do dia, a tia Mari, que era a secretária dele, juntava tudo e guardava numa caixa.
foram levantados esses receituários para formar um livro da Corina Novelino. Média de atendimento, 500 no mínimo diários. 500 atendimentos diários. Ele atendia o Brasil, receitando no mínimo 500 pedidos, 3 horas por dia. E aí tinha uma linha de produção. Ele fazia o receituário, um grupo de alunos preparava os frascos e as etiquetas, outro grupo de alunos colocava o remédio dentro dos frascos e aí as secretárias no final iam revisando e mandando de correio. E Eurípides, e outra coisa, setembro, outubro antes do seu desencarne, mais de 1000 atendimentos diários. Mais de 1000 só no receituário de fora. Eu não estou falando da manipulação dos despachos, do receituário local que ele fazia o atendimento e também no atendimento a enfermos obsediados que era feito à noite. Só no receituário de fora, esses números a gente consegue levantar. Então, como que ele faz isso? É um amor. É um amor que não tem parâmetro conosco. Mas é um amor que não é privilégio da criação, é conquista de várias vidas bem-sucedidas, né? E é engraçado, porque era tão controlado, tão organizado, que às vezes ele estava trabalhando e ele levantava e falava assim, vai lá, era a irmã dele que cuidava de colocar o remédio dentro dos braços. Falava assim, vai lá, fala com a fulana, não vou lembrar o nome agora da irmã, fala com a fulana, ela acabou de errar. Ela acabou de errar, e ela estava em outra sala. Pode ir lá que ela acabou de errar. Aí ela ia falava, a irmã falava, nossa, é mesmo, mas trocavam e tal, mas nunca houve nenhum erro nesse sentido. O atendimento de Eurípides contou com o apoio nas suas manifestações mediúnicas. É famoso os vários casos em que pessoas chegavam na escola pedindo socorro e ele já tinha socorrido pela bilocação, pela sua materialização em outro lugar. Há casos, eu tive a oportunidade de ver pessoas cujos pais foram beneficiados dessa faculdade, e você ouve histórias incríveis, sabe? A pessoa fala assim, olha, era noite, chovendo absurdo, não tinha como sair, não tinha como arrear um cavalo para a gente ir buscar seu Eurípides, a gente estava a vários quilômetros de distância, a mulher ia ter o parto naquela hora, e de repente ela bate ali na porta, no meio da chuva, no meio da noite, quem que é? Eurípides. Ela não ia atender o parto, não fazer, né? Outras vezes, um doente, a pessoa estava lá passando por uma situação difícil, uma doença, de repente o Eurípides batia na porta, atendia, a pessoa acompanhava ele até a porta de casa, assim, ele saía andando, aí vinha um vizinho, seu Eurípides, minha mãe está doente, vem cá, vem cá. Aí abraçava ele, aquela coisa, ele ia, aí chegavam os alunos de tarde e falavam assim, o seu Eurípides esteve aqui. Aí os alunos falavam, não, ele estava na escola, ele ficou o tempo todo na escola, ele estava aqui. Né? Então são esses fenômenos que marcaram a sua presença como apóstolo do Cristo. Meus irmãos, eu estou trazendo só uns dados rápidos, porque o tempo não vai ser gentil comigo e nós temos que encerrar. Essa imagem é uma supernova, é uma das várias formas de uma estrela ser extinta, ela morrer. E é um brilho tão fascinante, é um brilho tão incrível, que quando ela ocorre, muitas vezes ela ofusca o brilho de uma galáxia próxima a ela. E a gente trouxe para lembrar os enlaces de Eurípides Barçanufo, essa estrela que pisou nas terras mineiras de Santa Maria. Eurípides sabia que ia desencarnar. Os espíritos já haviam alertado ele. A notícia da gripe espanhola chegava através dos jornais e os espíritos pediam para ele comprar mais suprimentos e deixar o estoque pronto e a equipe preparada para atender a todos os doentes. Em meados de outubro, a gripe espanhola chega a Sacramento. E aí, várias pessoas ficam doentes, várias pessoas começam a sucumbir. E Eurípides não vê cansaço ali parar o trabalho. Ele trabalha dia e noite, sem dormir, sem se alimentar, só se dedicando aos doentes, que eram a sua máxima preocupação. Mas, tal como aconteceu com Allan Kardec, né? A espada gasta bainha, né? O corpo não aguenta. E Eurípides cai doente. E na noite, na madrugada do dia 1º de novembro de 1918, ocorre o seu desenlace e Eurípides volta ao plano espiritual, ao braço de Jesus. Meus irmãos, muito obrigado pela oportunidade de trazer. Vocês viram que isso foi bem rapidinho, às vezes eu falo muito rápido, vocês me desculpem se a minha descrição não foi das melhores, mas a Corina Novelino deixa muito claro na sua obra uma verdade da qual eu compartilho.
A vida de Eurípides é um patrimônio espiritual para todos nós. É um foco de luz que nos ilumina, que nos aquece, que todos aqueles que tomaram conhecimento não podem deixar perecer. Assim como é a vida desses missionários que vêm. A Marisa Naline é uma delas. A gente está aqui comemorando a semana em prol dela, né? Em homenagem a ela. Porque são espíritos que nos ampararam na nossa jornada a clarear essa escuridão de trevas que nós, há milênios, temos adotado viver. Mas já é o momento, a gente viu nas mensagens iniciais do Evangelho, é o momento de se restaurar todas as coisas. E nós vamos lembrar de Eurípides com esse foco de esperança, com esse exemplo de dedicação, de trabalho, de caridade, de abnegação extrema. Lembrar de Eurípides, eu trago aqui, se vocês me permitem, que em 1914, janeiro de 1914, ao pórtico de uma das eras mais trevosas para o nosso planeta Terra, que iria iniciar-se a Primeira Guerra Mundial, Eurípides deixa registrado um poema que eu gostaria de ser o encerramento do nosso encontro de hoje. É o poema Deus. Se vocês me permitam, eu vou declamá-lo aqui, com a ajuda de algumas imagens, e se eu falhar, perdoe, porque eu não estou no livro de Eurípides, a minha memória ainda não é das mais excelentes. Mas o poema Deus de Eurípides, feito em 18 de janeiro de 1914, em que ele fala: o universo é obra inteligentíssima, obra que transcende a mais genial inteligência humana. E como todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, é forçoso inferir que a do universo é superior a toda inteligência. É a inteligência das inteligências, a causa das causas, a lei das leis, o princípio dos princípios, a razão das razões, a consciência das consciências. É Deus, nome 1000 vezes santo, que Isaac Newton jamais pronunciava sem descobrir-se. É Deus que vos revelais pela natureza, vossa filha, nossa mãe. Reconheço-vos eu, Senhor, na poesia da criação, na criança que sorri, no ancião que tropeça, no mendigo que implora, na mão que assiste, na mãe que vela, no pai que instrui, no apóstolo que evangeliza. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no amor da esposa, no afeto do filho, na estima da irmã, na justiça do justo, na indulgência do misericordioso, na fé do pio, na esperança dos povos, na caridade dos bons, na inteireza dos íntegros. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no estro do vate, na eloquência do orador, na inspiração do artista, na santidade do moralista, na sabedoria do filósofo, nos fogos do gênio. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na flor dos vergéis, na relva dos vales, no matiz dos campos, nas brisas dos prados, nos perfumes das campinas, no murmúrio das fontes, no rumorejo das tranças, na placidez dos lagos, na altivez dos montes, na amplidão dos oceanos, na majestade do firmamento. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, nos lindos antérios, no íris multicolor, nas auroras polares, no argênteo da lua, no brilho do sol, na fulgência das estrelas, no fulgor das constelações. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na formação das nebulosas, na criação dos mundos, na gênese dos sóis, no berço das humanidades, no esplendor, na maravilha, no magnífico do infinito. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, com Jesus quando ora, Pai nosso que estais nos céus, ou com os anjos quando cantam, glória a Deus nas alturas. Aleluia. Paz, meu Senhor.
seu estudo, pelo seu trabalho. Eu esqueci de apresentá-lo, né? Com isso, bom, a parte mais importante dele é a luz da fonte. Essa é a parte mais importante. São as duas lindezas, são nossos alunos. Mas ele é estudioso, ele é advogado, ele teve em Sacramento, né? Inspirando a poeta de amigos, estudando esse espírito maravilhoso que nos orienta, que é o patrão da nossa escola, né? E agora, o Lucas também é secretário do Centro Espírita das Importâncias, né? Então, assim, nós gostamos muito de tudo que você nos trouxe, eu só tenho que agradecer por essa mulher maravilhosa.